Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o conversor digital analógico e o analógico digital. Bom, aqui a gente tem uma estrutura típica da utilização desses elementos, onde a gente começa do campo, né? A gente absorve uma variável física por um elemento transdutor, um elemento sensor, e aí a gente pega essa entrada analógica e através do conversor analógico digital ele converte, né, esse sinal elétrico. Ele converte esse sinal elétrico em um sinal digital. E esse sinal digital ele então é processado por um computador. E depois ele envia esse sinal digital para um conversor digital analógico agora. Ele vai pegar esse sinal digital e vai converter em uma saída de tensão ou de corrente que vai mandar para um atuador que vai produzir algum resultado lá no campo, né? Basicamente é dessa forma que é feito. Bom, começando a falar então do conversor digital analógico, né? Ele utiliza o mesmo sistema de codificação BCD que a gente tinha visto. É basicamente um contador, né, que vai mudando aqui no caso com o seu estado, né, com cada pulso de clock. E aí a cada contagem ele vai mudando o valor da tensão, né, que é obtido na saída do conversor. Nesse caso aqui a gente tem uma resolução de 1 volt, quer dizer que cada degrau aqui é de 1 volt, né? E à medida que ele vai contando, como é um contador de 4 bits, ele vai contar até 15. E aí à medida que ele vai contando, ele vai alterando, né, a saída, o valor de tensão na saída, no caso de 0 até 15 volts também. O fundo de escala é conhecido como o valor máximo da tensão que é atingido, né, quando o contador atinge o seu valor máximo. No caso aqui, quando todas as entradas tiveram um nível alto, a minha saída foi de 15 volts, portanto, o fundo de escala é 15. Bom, uma forma de verificar qual que vai ser a saída, né, para esse tipo de conversão aqui, é verificar os pesos de cada uma das saídas do seu contador. Por exemplo, quando está tudo, né, desligado e somente a porta A está ativa, a minha saída é 1 volt. Quer dizer que a minha porta A tem um peso de 1 volt. A minha porta B tem um peso de 2 volts, porque só ela está ativa e a minha saída está em 2 volts. A minha porta C tem um peso de 4 volts e a porta D ela tem o peso de 8 volts. Então, se a gente tiver uma entrada desse sentido aqui, por exemplo, 0, 1, 1, 1, sabendo os pesos, a gente pode somar as tensões de cada um dos pesos e chegar no resultado, que era 7 volts aqui. Outra forma de encontrar o valor da resolução, né, é fazendo a divisão da amplitude do fundo de escala, no caso aqui é 15, dividido por 2 elevado ao número, né, de entradas do seu conversor, menos 1. Ou também, né, pode ser dado da forma percentual como o tamanho do degrau dividido pelo fundo de escala, vezes 100%. Ou o inverso do número total de degraus também, vezes 100%. Aqui a gente tem o primeiro circuito conversor digital analógico, que ele é basicamente a estrutura de um amplificador operacional na forma somador-inversor. E aqui ainda está valendo aquela regra, né, dos pesos. A diferença é que, por ser um somador e inversor, né, a relação das tensões ela vai ser sempre dada pela relação entre os resistores aqui. Então, para o bit mais significativo, né, a relação entre os resistores é 1. Portanto, é a própria tensão de entrada, VD. Para o bit da posição C, vai ser meio.
o bit da posição B vai ser 1 K dividido por 4K, portanto 1/4 e assim por diante. E, claro, né, o sinal de tensão na saída ele vai ficar invertido. Nesse caso aqui, como são 4 entradas, a gente ainda pode fazer os 16 estados diferentes, né? A diferença é que como as entradas digitais elas são de 0 a 5 volts, o fundo de escala ele vai ficar limitado em menos 9,375 aqui. Bom, existe dois erros, né, associados aos valores de saída dos conversores analógicos digitais. E um deles é conhecido como o erro de fundo de escala, que ele é dado em um percentual, né, do fundo de escala. E ele representa o desvio máximo da saída do conversor a partir do valor esperado. Para esse caso aqui, por exemplo, se tiver um erro de mais ou menos 0,1%, a gente multiplica pelo valor do fundo de escala, né? Então, para cada posição aqui, a gente pode ter um erro de mais ou menos 0,9375 mV, que é um erro bem pequenininho, não vai interferir em confundir, né, uma entrada com outra. E o outro erro é o erro de linearidade, né, que é o desvio máximo a partir do tamanho ideal do degrau. Ou seja, lá no datasheet, né, do conversor, você vai estar falando que o degrau é de 1 volt, só que devido ao erro de linearidade, talvez o degrau seja de 1,1 volt. E tem que ver o que isso implica na hora que vai fazer a utilização do conversor em cascata com outros dispositivos. Aqui a gente tem um outro modelo, que é para o conversor de saída em corrente. A gente tem as entradas binárias aqui, que vão acionar, né, a cada uma das chaves. Aí, de acordo com qual chave que vai ser fechada, né, vai estar sendo gerado então um sinal de corrente, que pode ser depois convertido para um sinal de tensão, utilizando essa mesma estrutura, né, que foi mostrada aqui para o primeiro conversor. Vai basicamente converter, né, o sinal de corrente que está aqui em um nível de tensão, que pode ser então montada a tabela como foi feito aqui. Bom, o próximo conversor é o conversor da rede R2R, né? Uma das vantagens dele é que ele utiliza apenas dois valores de resistência. E da mesma forma como foi mostrado por o anterior, né? São os valores das entradas binárias que vão estar acionando a chave aqui, que vai fazer com que o circuito conduza ou não, né? Fique aterrado. E vai então produzir um nível de corrente que vai ser então convertido aqui no último passo para um sinal de tensão. Nesse caso, a tensão de saída ela vai ser sempre igual à tensão de referência dividido por 2 elevado ao número de bits vezes B, onde que B é o valor das entradas binárias aqui, né? Então, por exemplo, para B igual a 1001, né, a minha tensão de saída ela vai ser o quê? Supondo que a minha tensão de referência aqui é 10 volts, vai ser menos 10 dividido por 16, né, porque são 4 entradas, vezes no caso aqui 9, porque 9 é o valor das entradas binárias, o que nos dá menos 5,625 volts. De novo, né, a tensão ela tem que ser negativa aqui porque esse amplificador operacional está ligado na forma inversora. Bom, aqui nessa tabela a gente está vendo o que é o erro de offset, né? Ele é um erro que aparece na saída do nosso conversor digital, mesmo quando todas as minhas entradas elas estão em nível 0. Ou seja, devia ter uma saída de 0 volts, né? Mas acontece uma saída real lá, pequenininha, que no caso é um erro de offset que está relacionado com aspectos construtivos do nosso conversor. Bom, começando agora a falar sobre o conversor analógico digital, né? Ele vai ter uma unidade de controle, um comparador, geralmente um amplificador operacional, um conversor digital analógico, que é necessário para poder estar fazendo a conversão do valor salvo no registrador em um sinal que pode ser comparado, né? E como que ele funciona? Basicamente, quando você pressiona o botão, né, para estar dando start na unidade de controle, o que ela vai fazer? Em uma frequência determinada, né, pela unidade de clock aqui, ela vai continuamente estar alterando o valor armazenado no nosso registrador aqui. Então ela vai começar em 0, depois ele vai para 1, depois ele vai para 0010, depois ele vai para 0011 e assim por diante, né?
E aí o valor que está aqui no registrador, ele vai ser convertido, né, pelo conversor digital analógico em um sinal de tensão, e aí ele vai ser enviado aqui para o nosso comparador. E aí, enquanto a tensão, né, VAX for menor do que VA, a saída desse comparador ela vai ficar em nível alto. Enquanto ela estiver em nível alto, a minha unidade de controle ela vai continuar funcionando, alterando o valor do registrador, né? Então, esse valor ele vai estar sempre aumentando, até que a tensão VAX ela seja maior do que VA, e aí entra um sinal em nível baixo aqui na unidade de controle, que vai estar indicando então o fim de conversão, e isso vai parar, né, vai interromper o sinal da unidade de controle para o registrador, fazendo com que o último valor, né, no registrador seja o valor que atingiu o limiar aqui de VA. Então essa é uma forma de estar fazendo uma conversão analógico-digital, né, encontrando qual que é o valor digital que corresponde ao nível de tensão VA a partir do limiar aqui de comparação. Aqui a gente tem o conversor analógico digital de rampa, está um pouco mais detalhado. Aqui a gente tem a entrada de clock, né, sendo habilitada tanto pelo botão, né, de fim de conversão quanto pela minha entrada de clock e o botão start. Então, no momento que tiver um pulso em nível baixo no botão start, né, ou seja, uma borda de descida, essa porta aqui vai ser ativada, porque esse botão vai estar em nível alto, e aí a minha entrada de clock ela vai ser transmitida aqui para o nosso contador, que foi resetado, né, quando eu pressionei o botão start, e ele vai começar a contagem do degrau aqui em nível 0. Aí o valor vai ser convertido então pelo conversor e enviado para o comparador, que vai estar sempre fazendo a contagem, comparando em todos os degraus aqui, até que finalmente o degrau VAX, né, ele supera o limiar de tensão VA, que queria ser convertido. E aí a conversão ela vai ser completa, né? Então o botão fim de conversão ele é acionado. E aí essa porta end é desativada, o sinal de clock para de vir. E aí o valor fica salvo aqui no nosso contador. O tempo, né, decorrido desde o botão start até a gente atingir, né, o fim da conversão aqui é chamado de tempo de conversão. Bom, como a gente pode observar aqui na figura, né, existe uma pequena diferença aqui entre a localização das curvas de VA e de VAX a partir do momento que encerrou a comparação. Então, esse erro é chamado de erro de quantização, né, porque, na verdade, não houveram bits, né, nesse conversor analógico digital que fossem suficientes para poder estar representando a tensão, né, a ser convertida com uma precisão maior. Bom, essa precisão ela pode ser expressa, né, como porcentagem do fundo de escala, né, assim como foi feito para o outro conversor, mas em geral ela é especificada como mais ou menos n LSB, no caso de bit menos significativo, em que esse n é um número fracionário. Então, por exemplo, se a precisão é de mais ou menos 1/4 LSB, com a resolução de 10 mV, e supondo que a saída, né, ela deva comutar de 0 para 1 em 5 mV, a gente sabe, né, que a saída ela vai variar de 0 a 1 em qualquer tensão de entrada entre 2,5 e 7,5. Porque 1/4 de 10, né, vai dar 2,5. Então 5, né, que é o valor que deveria comutar mais ou menos 2,5, dá 2,5 e 7,5 mV. A principal desvantagem, né, dessa estrutura é que ela tem uma velocidade lenta para conversão, né, visto que o tempo de conversão ele vai ser duplicado para cada bit que for aumentado no nosso contador. Contudo, né, para aplicação de baixa velocidade, a vantagem dele é que a construção dele é muito simples, é bem fácil de montar esse esquema aqui. O tempo de conversão máximo, né, ou seja, para converter um valor que esteja exatamente no valor do fundo de escala, vai ser igual a 2 elevado a n-1 vezes o período de clock. E o tempo de conversão médio, né, é o período de conversão, é o tempo de conversão máxima dividido por 2. O conversor analógico digital ele ainda pode ser utilizado para fazer aquisição de dados, né?
Então, aqui a gente tem um conversor analógico digital de rampa de 8 bits, por exemplo, né, acionado por clock. O botão de fim de conversão aqui ele vai para o microcomputador, que vai estar sempre mandando aqui um botão de start, sempre que chegar um novo sinal VA para ele estar adquirindo. Então, ele chega um sinal VA, ele faz a conversão, né, e manda para o microcomputador que encerrou a conversão. A saída do registrador ela vai ser então enviada para o microcomputador, né, a partir da saída digital. E aí ele vai acionar de novo o botão Start para poder estar convertendo, né, o próximo sinal de tensão e assim por diante. Então é basicamente esse procedimento que ele vai fazendo. Ele pega um sinal e vai convertendo, adquiriu, salva o valor dele. Aí ele reinicia. Aí adquire um novo valor, salva e reinicia. Adquire outro valor, salva e assim vai. Bom, agora que a gente já adquiriu os dados, né, e já salvou no computador, se a gente quiser reproduzir de novo os dados, é preciso reconstruir esse sinal. Então, como que isso é feito, né? Bom, o que a gente obteve foi cada um desses pontos que está marcado aqui nessa curva. Mas na saída do nosso conversor analógico digital, é essa curva em degrau que a gente obtém aqui, porque ele tem um sistema do tipo sample and hold, né? E aí, com a simples utilização de um filtro do tipo RC, por exemplo, né, filtro passo-abaixo, é possível obter então essa curva como se fosse a interpolação, né, dos pontos da figura, desde que tenham sido respeitados, né, alguns critérios. Um desses critérios, né, é o critério de amostragem de Nyquist, né, que diz que a maior componente de frequência do sinal ela tem que ser 2 vezes menor do que a frequência de amostragem que vai estar sendo utilizada, né? Ou, dizendo de outra forma, né, a frequência de amostragem ela tem que ser 2 vezes maior do que a maior componente de frequência do sinal. Senão, ocorre um fenômeno, né, que no espectro de frequência a gente conhece como aliasing, né, que é quando os espectros de frequência se sobrepõem. E no sinal do tempo, o que ocorre é algo desse tipo aqui. Ó. Tinha assim, né, um sinal senoidal com a frequência de 1.9 kHz, né, na entrada. E aí foi utilizado um conversor analógico digital com a frequência de 2 kHz. Na hora que o sinal foi reconstruído, o que foi obtido, né, foi essa cossenoide aqui. E ela tem uma frequência de 100 Hz. Observem que o sinal falso, né, que foi gerado na saída, ele tem a frequência que é dada exatamente pela diferença da frequência do amostrador, né, no caso do conversor analógico digital, e pela frequência, né, do sinal de entrada. Então, esse sinal falso ele sempre vai ser gerado sempre que o nosso critério de amostragem de Nyquist não for respeitado. Isso é, a frequência do nosso amostrador tem que ser 2 vezes maior do que a maior componente de frequência do sinal que vai estar sendo reconstruído. Um outro conversor é o conversor de aproximações sucessivas. Né? A construção dele também é um pouco simples. Ele tem a lógica de controle aqui para poder estar fazendo o acionamento do botão Start com a saída do fim de conversão. A entrada de clock, né, a entrada do comparador, o registrador de controle, né, com os bits, o conversor digital analógico que vai estar enviando o sinal para o comparador. Aí como que ele funciona? Quando você pressiona o botão Start, ele também vai estar resetando aqui todos os dígitos do nosso registrador de controle. E aí ele vai começar pelo bit mais significativo e vai fazer ele igual a 1. O conversor analógico digital ele vai converter esse valor em um sinal de tensão e aí vai fazer a comparação, vai verificar. Se VA for menor do que VAX, aí vai resetar o bit para 0, né? E vai continuar para o próximo bit. Aí faz o segundo bit mais significativo igual a 1. Aí transforma em tensão, né? E compara e verifica. VAX é maior do que VA? Não. Aí mantém o bit igual a 1 e continua. Aí no final da conversão, né, quando terminar de ter feito todas as verificações de todos os bits, então o valor, né, correspondente à tensão VA ele vai estar salvo aqui no registrador. A principal vantagem desse tipo de conversão é que ela é muito mais rápida, né, porque não depende do valor analógico da entrada. Quer dizer que se for o fundo de escala, eu não vou ter que esperar contar todos os degraus, porque eu não faço todas as transições. Porque eu já começo do bit mais significativo e vou conferindo cada um dos bits apenas uma vez. Ao invés de conferir então os 16 estados para um conversor de 4 bits, né, com registrador de 4 bits, eu preciso conferir apenas 4 bits, o que torna a conversão bem mais rápida.
Aqui a gente tem um exemplo, né? O tamanho do degrau aqui é de 1 volt. Então, a gente sabe que o peso de Q0 é 1, o peso de Q1 é 2, o peso de Q2 é 4 e o peso de Q3 é igual a 8. Aí, então primeiro vai resetar tudo, né? Fazer tudo igual a 0, começa aqui de baixo, e faz o bit mais significativo igual a 1, ou seja, dá 8 volts. Aí converte aqui para 8 volts, né, e compara. É maior? Não. Então mantém igual a 8, mantém aqui bit igual a 1, quer dizer, mantém aqui o bit nível alto, e passa para Q2, faz ele igual a 1. Agora nós temos 8 mais 4, que são 12. 12 é maior, então reseta esse bit aqui, ele volta para 0. Aí passa para Q1. Aí nós temos 8 mais 0 mais 2, que dão 10. Não é maior, mantém igual a 1. E passa Q0 aqui para 1. E aí nós vamos ter 8 mais 0 mais 2, 10, com mais 1, 11, que é maior, portanto reseta. Portanto, temos 1, 0, 1, 0 na saída. E percebam que o valor, né, que a gente obtém aqui no final da comparação, ele vai ser sempre igual ou menor, porque o limiar de comparação aqui está sempre fazendo um bit ser resetado, né, diferente do que é observado para os conversores em rampa, porque eles vão dar sempre um valor igual ou maior, né, no final do degrau. No final, o tempo de conversão vai ser igual a n ciclos de clock, né? Onde n é o número de bits aqui do seu registrador. Vamos agora fazer um exercício, encontro vocês na próxima tela. O tamanho do degrau do conversor digital analógico mostrado na figura pode ser mudado alterando o valor da resistência RF. Determine o valor requerido de RF para um tamanho de degrau de meio volt, né? E determine se o novo valor de RF altera a resolução percentual. Bom, isso daqui a gente já sabe que não, né? Porque a resolução percentual ela é determinada a partir da quantidade de degraus. E no caso, como a gente não vai alterar a quantidade de bits, a gente não vai estar alterando a quantidade de degraus. Portanto, a resolução percentual ela não vai ser alterada. A gente já pode deixar aqui. Não. Agora vamos verificar aqui. Bom, a gente sabe que a resolução ela é o valor, a gente sabe que a resolução, né, é o tamanho do degrau do bit menos significativo. Então, é para ele que a gente vai olhar. A resolução K ela é igual a, nesse caso aqui como é inversor, né, menos VA, que multiplica o RF sobre a resistência ali de 8K. Bom, só que a resolução que nós queremos é de meio volt. Nesse caso, para compensar esse sinal de menos aqui, nós vamos colocar menos 0,5, que vai ser o sinal, né, na saída Vout aqui. O valor de VA vai estar em nível alto, portanto, menos 5, vezes o valor da resistência que nós estamos procurando, dividido por 8K. Portanto, nós temos que menos 4K dividido por menos 5 é igual a RF. Portanto, RF é igual a 800 ohms. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!